mudo o horário, nada, mas... Pessoal, então, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa aula. Antes de eu adentrar na matéria que eu tenho que explicar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação aos trabalhos. Só tem a Ana Isadora e a Anneli, né? Boa tarde. Oi, amada. Fala, amada. Não, acho que eu não tenho nenhuma dúvida quanto ao trabalho. Eu até tinha, mas agora eu esqueci. Ah, é? Não, mas é qualquer coisa, tá? Então não quero que o grupo fique chateado, né? Que hoje eu tive que fazer isso. Eu já falei com a Aisla, mas é um congresso que eu vou ministrar uma fala. E eles tiveram que trocar o meu horário, né? Daí ficou difícil, né? Eu falar não. Mas aí, semana que vem, eu vou repetir. Eu dou aula normal, 7h30, do conteúdo da semana que vem. Terminando a aula, eu repito essa aula daí para quem quiser assistir. Porque, às vezes, no vídeo, o pessoal não gosta muito, né? Tá bom? Ah, outra coisa. Eu não coloquei material novo essa semana. Porque, como ficou muita coisa para trás, para nós discutirmos... Então, eu achei melhor assim, vamos nos atropelar. Então, eu deixei essa semana para vocês respirarem, se organizarem nos trabalhos, tá? E lerem lá, que eu deixei bastante material, deixei a BNCC, deixei os artigos, deixei lá os roteiros, tudo, né? Para dar esse tempinho. Daí, na próxima aula, eu já vou colocar material. Quero ver se amanhã eu já preparo a aula da semana que vem. Fala, Isadora. Professora, é sobre a observação que a gente vai fazer. A gente pensou em fazer assim: a gente pegou o livro e tem vários subtítulos, né? Temas que o livro trata. Se cada um se interessar por uma parte do livro, digamos assim, cada um pode fazer a observação, digamos que diferente, né? E a gente apresentar tudo junto. Pode, tá. A observação é da criança, né? E o livro, vocês vão ter que apresentar o livro daí, né, Isadora? Sim, a gente vai apresentar o livro também. Só que daí, digamos assim, que eu me interessei por um tema que o livro trata e a minha colega se interessou por outro. Aí a gente faz, digamos que observações diferentes, mas na hora de explicar, a gente explica tudo junto, num conjunto. Pode. Eu deixei o trabalho, claro, eu dei um direcionamento, né, Isadora, eu expliquei, mas eu não sou, até hoje de manhã eu expliquei para a turma, hoje a turma da manhã tinha bastante dúvidas, né, eles tinham bastante dúvidas, porque é a primeira vez que vocês vão fazer observação. Então, eu não vou, eu entendo que vocês estão no segundo e terceiro período, então, lógico que eu não vou fazer exigências lá, se eu dou aula lá no nono e no 10º, os alunos sofrem, porque eu cobro coisa deles, tá? Vocês não. Vocês estão debutando, né? Vocês estão começando o curso. Aqui é segundo e terceiro período, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu vou mais devagar. Então, eu não coloquei o trabalho dentro de uma casinha, né? Eu deixo mais livre. Lógico que eu quero seriedade no trabalho, fundamentação, tudo isso. Então, o Antônio entrou agora, tá, Antônio? Na semana que vem... Boa noite, professora. Oi, boa noite. Boa noite. Tá? Eu tenho só mais uma dúvida, professora, rapidinho. Dificuldade de acessar o portal, eu acabei de mandar um link para eles. Ah, tá. Eu acho que agora vai dar certo. Tá bom, Antônio. Só um pouquinho, deixa eu ir dando... A Isadora, fala, minha linda, fala. Eu já te dou atenção, Antônio. A professora tinha comentado alguma coisa sobre a identificação das crianças, mas eu não entendi direito. Pode identificar a criança ou deve ser anônimo? Não, você vai ter lá o primeiro item do roteiro, da observação, é a identificação.
Só que você não vai, você vai colocar a criança X, Y. Então, tem tal idade, ou você vai colocar. Eu não gosto que coloque nomes. Então, às vezes, as pessoas colocam pseudonomes, né? Não é o nome. Mas é complicado, então eu prefiro lá criança X, criança Y, ou criança 1, criança 2, criança 3. Opa, tá vindo gente aí. Obrigada, hein, pessoal, pelo apoio, tá? É só hoje. É que eu tenho que ministrar uma palestra no Congresso e era para ser amanhã, só que eles tiveram que transferir para hoje por problemas lá que o É que palestrante... o pessoal não estava conseguindo entrar, professora, que a gente estava tentando entrar pelo portal e estava abrindo a página da faculdade. Daí eu localizei um link lá no grupo, WhatsApp, lá no início, aí mandei pro pessoal. Ah, tá. Não, porque é sempre o mesmo link, pessoal. E daí o que que vocês fazem? Ah, tá, agora eu entendi. Espera aí, eu vou explicar para o Antônio, eu já volto em vocês, adora. Sabe que eu sou bem, né? Vocês vão falando, eu vou falando aqui. Então, vocês podem entrar lá no portal e copiar aquele link e jogar no Google, tá? É sempre o mesmo link. Então, mas a gente tentou entrar e estava abrindo a página da Uniandrade, entendeu? Então é E algum aí, erro lá. Ah, tá. daí Agora eu já não deu consegui achar. certo? Agora deu, agora o pessoal está entrando. Tá, mas qualquer coisa vocês me mandam um WhatsApp. Você tem, né? Tem mais alunos aí que tem. Eu estou sempre com o celular aqui do lado, ó. Boa noite. Oi, boa noite. Então, deixa eu voltar lá para Isadora. Então, Isadora, então lá você tem lá o roteiro. Eu pedi a identificação. Então, o que você identifica? A identificação, o que que é? Biografia. Quem é a professora Eidi? Ah, a professora Eidi nasceu em maio, tem isso, estudou aquilo, é formada nisso. Então, é biografia da criança. Depois você vai colocar lá a observação, você vai descrever. Foi bom você tocar nesse assunto, Isadora, porque vocês vão fazer um roteiro descritivo. É igual assim, Isadora, você foi viajar, o que tinha lá na viagem? Nós fomos de ônibus, daí nós paramos na rodoviária, fizemos um lanche, então é uma coisa descritiva. Depois a fundamentação teórica, as intervenções, as considerações finais e as referências. Ok, Isadora? Expliquei o trabalho lá para você? Só assim, quando você diz descritivo, é descrever o que eu fiz também e o que a criança fez. Não, Tipo, o que você observou, o que você observou. Se você interagiu com ela, você vai descrever também. Mas no caso, então, só o que eu observei. Eu observei que a criança, em tal aspecto, se comporta dessa maneira, tal. Isso, ela pegou o copinho, jogou o copinho para cima, aí ela tomou água, ou ela pegou o lápis e ficou batendo, entendeu? Você vai contar exatamente isso. Tá, obrigada. O que ela fez. Ok. Porque isso é uma outra coisa. Eu estou lendo um livro agora muito interessante sobre a comunicação alternativa. E eu gostei muito, são vários artigos, que é uma síntese de um dos últimos congressos da comunicação alternativa. Então, boa noite, meninada. Então, eu gostei muito, da maneira como ele descreve como a professora descreve como ela estava utilizando a comunicação alternativa. Então, a criança levantou, a criança sentou, a criança falou, a criança não falou. É por aí. Tá? Ela cantou, ela dançou, ela suspirou. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida sobre os trabalhos?
Alguma dúvida, meninada? Não? Então eu vou explicar a aula. Então eu vou deixar bem claro para vocês, tá? Para não dar confusão, né? Eu conversei com o coordenador que hoje eu iria, para eu não deixar vocês sem aula, tá? Então, eu vou começar a aula mais cedo, hoje eu comecei a aula mais cedo. Semana que vem, das 7h30 até as 8h30, eu vou dar matéria nova da próxima aula, e depois eu vou repetir essa aula, se alguém quiser assistir. E mesmo assim, a aula vai ser gravada. A aula vai ser gravada, mas, claro, às vezes o estudante prefere, né, estar aqui interagindo. Outra coisa, eu não coloquei material, tá? Eu não coloquei material novo nessa aula. Por quê? Porque tem muita coisa, já que eu coloquei lá na primeira aula, na segunda aula, né? A terceira nós não tivemos, que era o recesso do carnaval, tá? Então, para que vocês aí estudem. Pessoal, vamos lá então. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Todos os e-mails que me foram encaminhados, eu respondi. Se alguém me mandou algum e-mail e eu não respondi, é porque eu não recebi. Tá? Então, qualquer coisa, deem um grito aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no nosso chat. Ah, tá, a Nelly está com problema que ela não está em casa, né? Mas paciência, né? Eu é que estou sendo culpada aí dessa questão. Bom, pessoal, em relação ao texto lá, Elefantes, quem é que leu o texto Elefantes? Tem alguma dúvida ainda? Nós discutimos na última aula, né? Tem dúvida do texto Elefantes? Não? Daisy Lee, quer falar? Fale. Só falei que não tem. Quanto aos elefantes, está tudo certinho. Ah, tá bom. Eu acho que o trabalho ficou claro que é para fazer, tanto na observação da criança, quanto do livro, né? E que tem que ter a ver uma coisa com a outra, né? Tem que estar inserido dentro a observação, dentro do contexto, né, do livro que a gente escolheu. E acho que não, prof, eu acho que tá tranquilo por enquanto. Tá, ótimo. Uhum. Então, assim, né? Ok. Bom, sobre aqueles materiais lá de observação, então tem muito, na realidade, tem muito material, mas é muito material de apoio para vocês. E os artigos, o que são os artigos? Então, toda aula eu vou colocar lá um slide e o artigo para dar suporte teórico para vocês. Outra coisa, eu passei uns links lá de biblioteca para vocês. Tá? Então, tem muitas bibliotecas. E alguém me passou essa semana, se eu não me engano, foi no Facebook. Livros, procurem no Google. São livros de psicologia em PDF. Então, tem vários livros também em PDF. Então, se acha bastante coisa. E a nossa biblioteca virtual, ela é muito boa também. Tá? Ela é excelente. Ok? Então, vamos para a aula, né? Senão o negócio não anda, né, povo? Nós ficamos aqui contando historinha. Eu, né, principalmente. Então, vamos trabalhar a aula da semana passada, retrasada, né? Pessoal, qualquer coisa eu estou à disposição. Andrade, vamos lá para a nossa aula. Vocês viram, né, que eu coloquei muita coisa lá no AVA, tá? Mas é muito material mais para suporte. Anamnese, né, que eu quero explicar para vocês também,
Aí eu coloquei lá o manual de avaliação motora do neto, que é utilizado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, os CEMAIs, eles utilizam o neto, tá? Eles utilizam o neto. Então, vamos ao slide. Eu não sei em qual slide que eu parei na última aula, mas eu vou retomar. Porque deu tanto problema, né, para abrir, caía e tudo mais. Pessoal, então nós vamos trabalhar aí a psicologia do desenvolvimento, a infância e a adolescência. Qualquer coisa, se cair o sistema, ou se vocês me perderem, aí deem um grito, eu vou ficar com o celular aqui pertinho. Então, aqui uma breve introdução da psicologia. A psicologia, ela foi durante muitos e muitos anos considerada o estudo da alma, mas isso não tinha como comprovar, né? Você não tinha como comprovar a existência da alma. Então, ela se tornou, foi feito pesquisas, principalmente a psicologia comportamental, ela teve um grande avanço, então a ciência que estuda a mente, os processos internos, os sentimentos, os pensamentos, a razão, o inconsciente. Então, qual é o papel da psicologia? É atuar no comportamento humano. Lógico que se estuda, tem gente que estuda o comportamento das plantas, dos animais, se aprofundam em outros seres. E é a ciência que pertence a quê? Às questões humanas, biológicas e sociais. Então, o homem, ele nasce um ser biológico. Ele traz uma memória genética. Então, não é nada coisa do além, uma coisa, né? Não, nós temos o quê? Os genes. Nós temos uma memória genética. Alguém pode olhar para mim e falar, puxa, você tem o jeito da sua bisavó, da sua avó. Puxa, mas eu nem convivi com a minha bisavó. Mas eu trago isso na minha memória genética. Então, o homem nasce um ser biológico, que ele vai se desenvolver no decorrer do tempo. Através do quê? Do meio, dos estímulos, das questões sociais, dos meios de comunicação, da família, da escola, da igreja, dos grupos do qual ele pertence. A psicologia contemporânea, ela vai trabalhar em cima da produção de bens. Uma sociedade, ela precisa de produção. Não adianta nós termos esse discurso. Vou largar tudo que eu tenho, meu mundo material, e agora eu vou viver lá assim, sem nada. Não tem. Então, a psicologia, ela faz parte dessa produção de bens, dessa prevenção, dessa consolidação dos processos sociais, deste restabelecimento dos processos mentais. Eu não posso avaliar uma pessoa fora do seu contexto. Aonde que ela está inserida? Que homem é este? Que sociedade é esta? Que estímulos são esses? Eu tenho que pensar nisso. E essa produção de bens, e essa questão das diferenças sociais, culturais, isso é muito grave. Nós vivemos, não é o Brasil da desigualdade, é o mundo da desigualdade. Quem domina o mercado, quem domina o dinheiro, não é 10% da população mundial. Não existe nenhum país
Ai, todo mundo ganha a mesma coisa. Não, lógico. Tem países que existem menos desigualdades sociais e tem outros que existem que têm mais desigualdades sociais. E a psicologia, ela precisa trabalhar dentro disso, dentro da psicologia comunitária, a psicologia social. E aqui nós vamos adentrar na prevenção. Segundo, anotem isso, colegas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 3 tipos de prevenção: a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. O que é a prevenção primária? Aquela que vem antes. Como seria bom se nós não tivéssemos pandemia? Não estou falando só da pandemia atual, de tantas outras. Nós temos o problema do HIV, as doenças sexualmente transmissíveis, nós temos o problema da desnutrição, nós temos o problema do HIV, que eu já falei, o problema da depressão, problema da ansiedade, problema de estresse, problema de violência, de uso de drogas, e tantas outras questões aí. Então, que bom. O ideal seria que tanto a educação, a saúde, que a psicologia, ela está tanto dentro da educação quanto na saúde. Nós trabalhássemos na prevenção primária antes. Uma mãe quer ter um filho, trabalhar antes a orientação. Um casal homossexual quer adotar uma criança, trabalhar com eles antes da formação. Aí nós vamos ter o quê? A prevenção secundária. Meus amados, na prevenção secundária, o problema, ele já existe, mas ele não é crônico, Não é crônico. Está começando. Vamos lá no foco. E na prevenção terciária, nós já vamos entrar na reeducação, porque o problema já existe, o surto já existe. Eu trabalhei na época do HIV, bem lá na época do surto, que morreu muita gente. Eu tinha um grupo de mulheres no SUS, em Santa Catarina, que eu dava apoio. A maioria era esposa de caminhoneiro. E todas morreram, gente. Todas do meu grupo, que eu dava suporte, que elas eram portadoras, os maridos, a maioria já tinha morrido e elas também morreram. Então, nós já passamos aí por várias situações. Hoje, a AIDS, ela é controlada de certa maneira. As pessoas tomam aí seus coquetéis e estão vivendo. Eu ouvi alguma coisa no Facebook, mas eu também não prestei atenção, que parece que descobriram a vacina. Mas também não prestei muita atenção, não li, não sei se era fake ou não, tá? Bom, pessoal, eu tenho que trabalhar o quê? Tem alguém pedindo para entrar? Acho que não. Parece que eu escutei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, pode interromper a minha fala. Liga o microfone e pergunte. Tem ali no chat, prof. Tem pergunta no chat? Lê para mim, então, bem. Lê. Em que ano foi esse surto da Caroline? Foi na época do Fernando Henrique. Puxa, agora eu lembro porque foi o projeto desenvolvido no país foi muito bom e rápido. Se eu não me engano, deixa eu pensar, eu estava em Santa Catarina. Deixa eu fazer as contas aqui. Foi em 90 e... Eu já estava formada, foi em 95, por aí. Daí foi feito um projeto muito bom,
tinha equipe na época era chamada multidisciplinar, tá? Foi criada equipes de apoio, tinha psicólogo, tinha toda a equipe, era muito bom o trabalho desenvolvido. E não sei se vocês sabem, mas o Brasil é número 1 na questão do coquetel aí, para quem tem esse probleminha aí. Tá? Mais alguma pergunta aí, meninada? Foi um projeto muito bom. O Brasil foi número 1 na época, de apoio e tudo. Tá? Então, assim, né? Nem tudo era um mar de rosa, mas isso foi muito bom. Ok? A consolidação dos processos sociais. Pessoal, como que nós não vamos nos envolver com os problemas sociais? Eu tenho uma criança lá que não desenvolve, que ela teve problema de desnutrição. Como que nós não vamos trabalhar? Eu atendi um caso há um tempo atrás, se eu não me engano, foi em 2008. A mãe tinha 4 filhos. Os 4 filhos foram diagnosticados deficiente intelectual leve. Causa desnutrição. Então, tudo tem que caminhar junto. Tudo tem que caminhar junto. O restabelecimento dos processos mentais. Colegas, é preocupante, como eu já coloquei anteriormente para vocês, a questão da saúde mental da população, ela já vem sendo comprometida mundialmente há muitos anos. Não é de hoje. Claro que a pandemia causou um estrago maior aí, né, povo? Pessoal, o âmbito da pesquisa, psicologia do desenvolvimento, a infância, a pré-adolescência, adolescência, a fase da maturidade, a fase adulta, a velhice. Os nossos idosos. Tem muitos que... Outro dia eu estava vindo do mercado com uma sacolinha, tinha uma senhora na minha frente, ela olhou para mim e falou bem assim: eu tenho 83 anos e estou carregando todas essas sacolas. Tipo assim, você está fraca, né, amiga? Tá? Mas nem todo idoso tem essa autonomia, tem essa força, essa garra. Alguns adoecem muito cedo. Tem problema de depressão, de isolamento. A questão da psicologia experimental, ela é fundamental. Nós temos que acabar com essa história, né? Fala-se em psicologia experimental, você imagina um monte de ratinho. Não. Quando eu estou lá fazendo uma testagem com uma criança, quando eu estou lá ensinando uma criança a comer, eu estou fazendo uma experiência. A psicologia cognitiva, a questão do desenvolvimento cognitivo, tem muitas teorias hoje retornando, voltando ao desenvolvimento cognitivo, trazendo aí a questão de que a escola tem que investir no desenvolvimento cognitivo. Não no aspecto, não trazer o afetivo primeiro. Eu já penso ao contrário. Que você tem que trazer o afetivo, o acolhimento, criar esse vínculo. A questão do estudo da personalidade, o que é a definição de personalidade? É a persona. Nós temos várias personalidades dentro de uma só. Dentro de uma só. Quantas teorias explicam o que é a personalidade? A questão da psicometria, da medição, dos testes. Eu sou contra testes. Não, pessoal. A partir do momento
e que você está lá com a criança. Que cor é essa? Você está fazendo um teste. Claro, nós temos os testes de inteligência, nós temos o VISC e tantos outros testes aí para medir o grau de percepção, de linguagem, enfim, e de inteligência. O que é educação? São atividades voluntárias, sistematizadas. Então, eu tenho que entender o quê? Que eu tenho a educação formal e a educação informal. A educação formal é a sistematizada. Eu vou ler um livro, eu vou estudar sobre algum assunto. A involuntária, eu estou lá discutindo com o Antônio um assunto, eu estou debatendo aqui com a minha vizinha, eu estou aprendendo. A escola ela precisa trabalhar o quê? O senso crítico. Eu preciso contextualizar e fazer essa reflexão e apresentar uma proposta. Eu não aguento, né? Eu não aguento esses discursos vazios, no vácuo, sem proposta. Eu não concordo. Eu concordo. Não. Eu penso diferente, eu tenho que provocar o quê? O diálogo. O diálogo. E aqui, né, como eu já expliquei, educação formal e informal. A educação, ela não ocorre apenas na escola, mas ela é um processo que permanente, dentro de uma comunicação social da interação do homem com o meio e da inclusão deste homem. Tá, pessoal? Da inclusão. Nós temos que entender uma diferença. O que é interação e o que é inclusão? Então eu estou inteirado aqui, mas eu não estou incluído. A inclusão é eu ser o quê? Participe deste processo. Eu ser o quê? Participe desse processo. Aí entra o quê? A questão da cidadania. O direito à cidadania. O que é a psicologia da educação? Ela vai estudar o quê? Os processos psicológicos relacionados às atividades educativas. Aí eu tenho que entrar aqui. O que é dificuldade de aprendizagem? O que é transtorno de aprendizagem? E o que é deficiência? Dificuldade de aprendizagem é quando esse estudante ele não tem um laudo, mas, puxa, ele vai bem em matemática, ele vai bem em geografia, mas ele não vai bem em língua portuguesa, ele tem uma dificuldade numa determinada área. O que é um transtorno de aprendizagem? Pessoal, leiam, busquem. Nádia Bossa, tá? Pesquisem Nádia Bossa, tá? Uma grande pesquisadora que traz muito bem a questão dos transtornos de aprendizagem. O que é um transtorno de aprendizagem? É uma disfunção neurológica, que pode ser uma dislalia, uma dislexia, um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma afasia, dislalia, descalculia, disgrafia. Aí eu tenho que ter o quê? Um laudo. Eu tenho que fazer o quê aqui? ADP, Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional. Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional. E aí as deficiências, que é o cego, o surdo, as deficiências múltiplas e por aí afora. Colegas, o estudo das diferenças individuais. Eu tenho as dimensões cognitivas, morais, afetivas, socialização e outras. Como é que eu quero utilizar a mesma estratégia de ensino se cada ser humano aprende diferente?
Pensar nisso. A concepção da aprendizagem, e aqui eu tenho que entrar aonde? Na qualificação do docente. Não dá mais para fechar os olhos. Ah, eu canso de ouvir depoimentos de mães. Troquei de escola, agora o meu filho aprende. O problema não é a escola, é o professor que está ali. Infelizmente, existem professores e professores. Nós temos professores com excelência, mas nós temos professores que não nasceram para ser professores. Não nasceram para ensinar. Tá? Não nasceram. É igual você estar numa festinha. Aí tem um bolo lá, alguém fez o bolo. Uma delícia o bolo. Aí você vai lá toda feliz, né? Falar com a pessoa que fez o bolo, você já quer a receita. Porque eu adoro pegar a receita, eu amo cozinhar. Tá? Aí você vai lá toda feliz, a pessoa... Ela até tenta te explicar aquela receita, mas você não... É melhor ir procurar no Google. Ver se tem lá na Ana Maria Braga lá a receita. Tá? Porque ela não é dela isso. Avaliando a prática pedagógica. Então, isso é fundamental. Muitas vezes você vai pegar um caso de uma criança para atender e você vai lá na escola, você tem vontade de chorar. Eu lembro, tem vários casos para contar, né? Mas eu vou contar um só aqui, senão eu não saio daqui hoje, tá? Então, o que acontece? Eu fui na escola conversar com a professora sobre o menino que eu estava atendendo, a professora olhou para mim, tipo com uma indignação, né? Olhando para mim, pensando, o que essa psicóloga, essa pedagoga, né? Essa metida está fazendo aí? Será que ela veio me ensinar, né? Mas eu não vou ensinar ninguém. Quem sou eu? Eu vou lá para trocar, para verificar o que ela está fazendo, o que eu posso fazer, o que a família pode fazer, para que aquele estudante tenha sucesso. Gente, a pior coisa que tem é você não obter sucesso no teu processo de aprendizagem. O que baixa em você? A tua estima. Você fica pensando assim, puxa, mas aquele lá é capaz, eu não. Eu não sou capaz. Aí ela olhou para mim e falou assim, esse menino não faz nada. Eu falei, É. Você tem as atividades dele? Tenho. Daí vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem o que é a palavra portfólio. Portfólio. Eu falei, traga o portfólio do seu aluno, você se incomoda se eu olhar? Falou, não. Peguei o portfólio. O portfólio é um documento que as escolas utilizam, onde elas vão arquivando algumas atividades para ir observando o desenvolvimento. É uma avaliação processual e diagnóstica. O portfólio é um documento avaliativo. Então, olhei lá e falei, meu Deus, mas ele escreve algumas palavras. Eu falei, ele escreve palavras simples? Escreve. Ele lê palavras simples? Lê. Eu disse, como que ele não faz nada? Mas o que acontece aqui? Aquela professora era incompetente? Não. Lógico, ela olhava para ele, um menino de 8 anos, que lia palavras simples e escrevia palavras simples, ela tinha uma expectativa maior. É igual uma mãe. Geralmente, se ela tem 2 filhos, um filho andou antes, o outro falou depois. É assim, porque cada um é um. Aqui eu tenho que compreender o que? As fases, o ensino, o foco, a ação pedagógica. O que é o desenvolvimento aqui? É o processo através do qual o indivíduo constrói as suas relações, que ele estabelece no físico, no social, nas suas características. Então, a psicologia do desenvolvimento, ela vai estudar desde a vida intrauterina até o desenvolvimento, a todas as fases aqui. O que é aprendizagem?
É o processo que a criança se apropria do conteúdo. Daquilo que o seu grupo social conhece. Então, o que uma criança de 3 anos ela precisa saber? O que ela tem que ter tido a nível de aprendizagem e de desenvolvimento? Colegas, a aprendizagem e o desenvolvimento, eles caminham juntos. Um depende do outro. Então, a aprendizagem, ela vai estudar aqui o complexo, as formas de pensar, aquilo que a criança se apropria. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre a história da aprendizagem, eu não irei me aprofundar, por quê? Porque vocês estão tendo esta disciplina. Então, nós temos aqui, na época da Grécia, a pedagogia da personalidade, a pedagogia humanista, porque não existia psicologia ainda. Então, a pedagogia, ela fazia o papel da psicologia. Aí, na Idade Média, a questão da religião, do advento do humanismo, e um pouco da história da aprendizagem. Nós tivemos aí Pavlov, com as experiências dos cães, o Skinner, com a experiência dos ratos. Aqui o Edward, o Edwin, o Clark, que pesquisaram sobre as leis da aprendizagem. Então, o que é o processo o que é a aprendizagem? É alteração de conduta. E aqui nós temos que diferenciar, colegas. O que é aprendizagem? O que é informação? E o que é conhecimento? O que é informação e o que é conhecimento? Por exemplo, puxa, por que as pessoas jogam lixo em qualquer lugar? Não jogam na lixeira. A pessoa tem a informação, mas ela não tem o conhecimento. Conhecimento só é conhecimento quando eu incorporo e transformo isso em ação. E transformo isso em ação. Ok? Então, tem que ocorrer o quê? Uma mudança. Uma mudança. Aqui, nós temos a questão do Jung, o psicólogo alemão, que publicou o quê? O primeiro manual de psicologia. Aí nós vamos ter aqui o associacionismo, que é o estudo da mente, o nível de consciência, as operações mentais, a questão da introspecção, da observação interna. Pavlov, a questão da reflexologia, da experiência com os animais, com cães, o estímulo do meio. O Watson, o pai, da psicologia científica, graças à questão do behaviorismo, da psicologia comportamental, que a psicologia se tornou uma ciência independente. E conseguiu se comprovar cientificamente. Aí a questão do estímulo e da resposta, a Gestalt, que é a questão da percepção das formas, do conjunto da totalidade, desse olhar, que eu já insisti nas aulas anteriores, que nós, psicólogos, precisamos ter a nossa percepção bem desenvolvida. Aqui eu trouxe algumas figuras da Gestalt, para vocês verificarem. E aqui o Freud, a questão aqui da psicanálise, a teoria freudiana. Eu diria assim que Freud foi muito corajoso para a época. Para aquela época escreveu o que ele escreveu sobre a questão da pulsão, do inconsciente, do consciente,
as questões do desenvolvimento sexual. Até hoje, né, no senso comum, tem gente que acha que Freud era um tarado. Não sei de onde que tiraram isso. Ele não, ele trouxe tão bem essa questão da pulsão. O que é pulsão? É vida? Por que a pessoa quer se suicidar? Ela não tem pulsão. Levanta de manhã, está morta já, não quer viver. Não tem sede de vida, não tem sede de pulsão. As fases do desenvolvimento. A fase oral, a fase anal. Olha que contribuição riquíssima que a psicanálise trouxe. Nós tivemos aí o próprio Lacan, a própria Melanie Klein, e tantos outros. O próprio Jung. Claro, depois ele entrou para o mundo dos arquétipos, da interpretação da simbologia, dos desenhos. Então, pensando aí, olha, esse homem teve coragem. A gente assistiu um filme, prof, aquele Freud Além da Alma, que a professora Ana pediu no semestre passado, e ali mostra muito bem essa questão da pulsão, né, de como as mulheres, principalmente, né, como as mulheres eram contidas, né, como não se falava nada sobre o que estava sentindo, né, e isso existe muito, claro, hoje em dia isso, mas naquela época era assim, era demais, né? E da questão também dessa questão de não falar, não só nos homens, não só nas mulheres, mas os homens também, quanto jogava isso para o corpo e como Freud tratou disso, né? Foi bem interessante o filme, eu já assisti 2 vezes. É muito bom, né? Porque o que eu vejo, né? Ele era médico. E por que ele foi para a pesquisa? Porque ele começou a observar que os seus pacientes voltavam com a mesma doença. Não sei se eu contei para vocês de uma senhora de 60 anos que eu atendi. Eu só atendo até adultos. Mas essa mulher, ela insistia comigo. Insistiu. Ela tinha 65 anos na época. E eu atendia no SUS, lá em Brusque. Tinha uma salinha no SUS. Bem boa, assim, né? Eles me deram lá a coordenadora. E eu com as almofadas e tal. Aí eu sei que ela foi lá um dia, insistiu. Eu falei, tá bom, eu vou atender a senhora. Aí eu sei que foi uma sessão, foi 2. Por que ela procurou a psicologia? Porque ela tinha uma dor nas costas. E essa dor nas costas dela já era de anos, desde novinha. E, para resumir, chegou numa sessão, veio a imagem que o pai amarrava ela numa árvore e com a varinha de marmelo batia nas costas dela. Então, quantos anos, gente? Quantos anos essa mulher levou essa dor psicossomatizada no corpo? Então, eu acho uma pena, mas eu penso que já está se abrindo mais a importância da equipe interdisciplinar e do psicólogo fazer parte dessa equipe. Hoje eu vejo, eu escuto muita gente que eu jamais ia ouvir assim, eu estou fazendo terapia, eu estou procurando ajuda, eu estou indo no psiquiatra, coisas que você não ouvia antes, então vocês pensam. Ela tinha 12 anos quando o pai fez isso. Não foi fácil para ela chorou muito. Ela não teve mais dores nas costas, ela se libertou. Algumas pessoas dizem, né, prof, que
eu não sei até que ponto é isso, que às vezes a pessoa não está preparada, o paciente, né, não está preparado para trazer à tona essas lembranças, que às vezes se traz acaba doendo muito. Mas eu acredito, assim, que guardar é muito pior, porque daí a pessoa tem um comportamento que às vezes ela não sabe de onde vem aquele comportamento e sofre também com isso, né? Descarrega aí as doenças, tudo. Então, eu acho que é dolorido, porém é necessário, né? Mas daí eu não vou me aprofundar muito nisso, mas nós vamos entrar no poder egóico. Falando, prof. Poder egóico. Ah, tá. Entendi. Então, o que é o poder egóico? É o poder que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, tem pessoas que vão para terapia, o psicólogo vai dizer tchau para você. Porque ele não tem poder egóico para enxergar aquilo que ele é. É melhor ele continuar não se vendo. Então, tem casos, porque ele não tem poder egóico. Se ele enxergar realmente como ele é, ele pode se suicidar. Então, entendi, prof. Então, veja bem uma coisa, tá? Então, por exemplo, tem casos de psicopatia, pessoas psicopatas, pessoas com neurose muito, muito profunda, esquizofrênica. Então, sabe, não é tão simples assim, não é assim, eu vou fazer terapia. Eu já tive vários casos que eu não atendo. Por isso que eu tenho muito medo dessas pessoas, constelação, terapeuta holístico. Gente, uma pessoa ainda me paga um profissional desse. Que perigo! Que perigo dessa pessoa ir lá apertar o botãozinho, que é melhor deixar esse botãozinho quieto. Porque numa constelação familiar, você não tem aquele trabalho antes. Se a pessoa, eu quero constelar, vou lá constelar hoje. A vivência dela vem toda ali numa hora só, não tem uma preparação como é feito em terapia, né? É um passo de cada vez. Eu já assisti constelação e é bem isso mesmo, eu também acho perigoso. Ai, Jesus! Olha, nós tínhamos lá no Hospital Marieta, quando eu fiz formação em psicodrama, tá? Era aberto. Só que tinha 2 terapeutas, tinha os co-terapeutas. Às vezes nós estávamos em 4, 5 terapeutas, só dando suporte. Uma conduzindo e 4, uma em cada ponta. Tá? Uma vez uma menina trouxe uma situação lá que o pai foi matar a mãe, né? Pegou a arma e ia matar a mãe. Nós ficamos até as 3 da manhã para encerrar a sessão. Eu cheguei em casa, meu Deus, eu dormi umas 6 horas sem levantar. Falei para minha mãe, deixa eu dormir, que eu estou acabada hoje. Então, sabe, pessoal, olha, tem umas coisas aí. Outro dia eu vi um negócio no Facebook que eu falei, não, lógico, eu fico quieta. Tem coisas que você não pode se expor, porque já vocês sabem. A pessoa formada em administração monta perfil comportamental e quase pelada no Facebook. Então, não sei que perfil comportamental que ela monta. Bom, pessoal, conceito de comportamento, né? Situação, respostas, reações diferentes. Por que eu gosto de trazer esses exemplos? Porque nós temos que ser profissionais sérios, nós temos que tomar cuidado. Se você tem uma amiga participando dessas bobajadas, aí já fala que é tudo umas bobajadas isso aí, tá? Então, eu tenho que pensar nessa questão do comportamento. Aqui eu deixei uma sugestão, não é obrigado a fazer. Se vocês quiserem assistir esse filme, discutirem, não sei se alguém já viu, é o filme da Mona Lisa, é muito interessante.
E aqui o livro da Cláudia Davis e da Zilma de Oliveira, Psicologia na Educação, e aqui uma mensagem, né, uma única aprendizagem que realmente influencia o comportamento de um indivíduo é aquela que ele descobre por ele mesmo e da qual se apropria, de Carl Rogers. Pessoal, eu vou comentar um pouquinho ainda sobre... é muito bom esse filme. É, bem isso. Então... Ok. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Nenhuma dúvida, meninada? Não, acho que não, prof. Acho que tudo certo. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre os artigos. Pessoal, aqui, ó, anamnese, que eu quero explicar mais pontualmente na próxima aula, tá? Que eu deixei lá para vocês. Aí tem aqui o que eu deixei lá para vocês, a questão da observação do estudante, o material, tá? Então, tem lá a área cognitiva, o que você pode observar? Na área afetiva, no relacionamento interpessoal, intrapessoal e na área motora. Aqui um outro, aqui Prof, sobre mais... Aqui não está aparecendo, você está falando do conteúdo que foi posto lá na segunda semana? No mas não está aparecendo, não, isso. Mas não está aparecendo, eu não consigo mostrar. Tá, mas é do AVA lá. Isso, é tudo que está lá no AVA. Tá bom. Tá, Isadora, tá tudo lá no AVA. Tá? Eu só estou comentando aqui, ó, relatório de avaliação psicoeducacional, ó, aqui tem, ó, dados de identificação, áreas do desenvolvimento do conhecimento, tá? É que eu vou explicar depois para vocês, né, mais detalhadamente, eu só estou fazendo aqui alguns comentários. Aí tem aqui o questionário para verificar se o estudante ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Na realidade, isso aí não é um diagnóstico, mas é assim, digamos que um professor, vocês estão lá trabalhando numa escola e tal, e o professor, ele fala assim, ó, eu acho que aquele estudante lá tem hiperatividade e déficit de atenção. Então, é um questionário para uma possível hipótese, não é um diagnóstico, mas é para verificar aqui se o estudante, ele tem ali probabilidade, né, para ter a questão do diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoal, eu coloquei lá para vocês, ó, sobre sugestões para preenchimento. Vamos ver se eu consigo mostrar esse documento aqui, às vezes dá. Eu coloquei lá para vocês o roteiro de preenchimento de atividade. Ver se ele vai deixar eu mostrar. Mas ele é danado, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, agora ele já não está mais permitindo. Mas aí eu vou explicar melhor para vocês aqui, ó. Por exemplo, o que eu devo utilizar, o que eu devo não utilizar. Tá? Mas, por exemplo, palavras no diminutivo, evitar expressões amplas, evitar contradições. Então, às vezes, você vai ler um relatório, por exemplo, de um estudante. O professor colocou lá que ele tem autonomia. Aí, mais abaixo, você vai ler, ou o professor, ou o terapeuta, tá? Aí, mais abaixo, você vai ler lá, não, mas ele não come sozinho. Como é que ele tem autonomia? Então, em que ele tem autonomia?
Então, nós temos que tomar cuidado. De repente, você coloca uma coisa que não é. Ah, ele conhece todas as cores. Olha, o que eu já peguei relatório assim, porque quando encaminha-se um estudante para nós pedimos um relatório acadêmico, tá? Nós pedimos um relatório acadêmico. Aí o professor coloca lá, conhece todas as cores. Aí você começa, que cor é essa? Preta. Que cor é essa? É verde. Então, como é que ele conhece todas as cores? Ah, então, complica. Então, ali tem, né, sugestões de roteiro, que palavras que você pode utilizar. Eu também coloquei lá o manual do Neto, que é o manual descritivo de como fazer o processo de avaliação psicomotora. E aqui o artigo. Alguém leu esse artigo? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Alguém leu esse artigo? De que infância nós falamos a psicologia do desenvolvimento? Quem leu esse artigo? Então, eu gostaria que vocês lessem para a próxima aula. Eu vou discutir esse artigo. E o artigo 2, que é um pouco sobre quem são essas crianças no mundo contemporâneo. Quem são as crianças contemporâneas? Reflexões sobre a construção das infâncias na sociedade consumidora. Então, quem puder, baixe uns vídeos, assista, do Bauman. O Bauman é um sociólogo, quer dizer, ele já morreu. Ele é um sociólogo que traz muito bem essa questão do consumismo. Ele escreveu sobre o amor líquido, esse mundo descartável que nós temos hoje, e que as crianças estão sofrendo essas consequências. Feliz da família que não leva os filhos em shopping final de semana. Mas nós temos o Museu da Vida. Alguém conhece o Museu da Vida? Tá? Já ouvi falar, mas nunca fui lá. Não? Não. Então, o Museu da Vida, gente, é maravilhoso para você levar crianças lá. Tem um parque, tem toda a parte do desenvolvimento humano. Eu já fui, prof, com os alunos, é muito bom. Eu já fui com algumas turmas em passeios lá, eles adoram. Já fui com os meus filhos também, é um lugar maravilhoso de ir. Mas poucas pessoas conhecem, né? Poucas. E olha, eu tenho uma amiga, porque eu levo sempre os alunos da Uniandrade lá. Todos os anos eu levo. Só que agora com a pandemia, né, a Uniandrade, né, não tem como. Mas daí uma amiga minha viu as fotos. Ela sempre leva as crianças lá. Tem espaço para brincar, tem os animais. É muito bom, tá? Pessoal, então, nesta aula eu não postei material, porque já tinha bastante material para vocês lerem, tá? Eu já percebi que vocês não leram, então nós temos que ler, ok? Na próxima aula eu já vou postar daí os materiais, eu aviso vocês. Que mais? Tem uma pergunta lá para responder sobre a presença, que é sobre a questão vocês escreverem lá 4, 5 linhas sobre o que vocês aprenderam até então, tá? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa da aula? Como que foi a aula hoje? Tem algum feedback? Prof, o que você estava falando do Bauman, que eu não peguei O Bauman, ele escreveu sobre o amor líquido. E sobre essa questão do consumismo.
Tá. Então, o que é esse amor líquido para o Bauman? Ele é um mundo descartável. Hoje eu sou amiga do Antônio, amanhã não quero mais saber. Né? Essa falta de vínculo que está deixando as pessoas adoentadas. E ele também escreve sobre essa questão do consumismo. Tem vários vídeos dele no YouTube, artigos, é bem interessante ler um pouco sobre o Bauman. Pessoal, alguém quer comentar? Ficou alguma dúvida da aula? Então é para ler esses artigos, né? Para a próxima aula. Para a próxima aula, tá. Isso. Não é para fazer resenha, né? Só para dar uma lida para a próxima aula. Para lerem, para poder discutir. Tá Senão, bem. não tem como eu discutir o artigo se vocês não lerem. Por isso que eu não postei material na aula de hoje. Certo. Tá? Para dar um tempinho aí. Tá bom. Mais alguém, pessoal? Acho que a Cleide vai tomar um. Cleide, quer falar, Cleide? Ó, pessoal, às vezes eu me perco, hein? As mãozinhas aqui. Prof, não estou com a mão levantada. Oi? Não? Não tá, não. Obrigada, Antônio, mas... Desculpa, eu achei que eu vi ali. Para mim aparece. Agora com a mão levantada aí. Então tá. Mais alguém? Pessoal, se eu esquecer de alguém, me chamem atenção. Às vezes eu me perco aqui, que eu estou processando aqui as informações. Pessoal, como é que foi a aula? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Conteúdo muito interessante, prof. Dá vontade de ficar muito tempo, né? Falando sobre. Então, tá bom. Pessoal, estão me chamando aqui. Eu vou encerrar a aula, depois eu salvo a aula tudo certinho, tá?